Olá, gente, tudo bom? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre hábitos de doação no Brasil e no mundo. Pelo que eu vi aqui, já tá online. E para começar, eu queria começar do começo. Então, quem sou eu que estou aqui falando com vocês agora? Meu nome é Bianca. Eu tenho alguma experiência já com empreendedorismo social e nessa área do terceiro setor. Eu tenho uma startup de impacto social, uma ONG, que é o Oásis de Sonhos. Fiz um curso de empreendedorismo social e também sou fellow da Social Good Brasil, que é uma ONG que trabalha com dados e com a disseminação da palavra, assim, do empreendedorismo social. Se alguém quiser ver minhas redes também, então tá aqui, é @bibipc no Instagram. Vocês podem ir lá trocar ideia, conversar e tudo mais. Mas a ideia hoje é realmente conversar um pouco com vocês sobre como que é isso, como que é a realidade, a situação das doações, principalmente aqui no Brasil, mas fazendo uma comparação com o resto do mundo também. Então eu vou trazer aqui um panorama para vocês, para a gente ver sobre, e principalmente ver o que tem mudado agora nesses últimos meses. Muita coisa está mudando no mundo, e na cultura de doação, no mundo das doações, não foi diferente. Existe um ranking mundial, que é o World Giving Index, que ele pesquisa entre os países como que funciona a cultura de doação entre eles. Ele analisa 3 aspectos. Ele olha a doação em dinheiro, doação de tempo, então trabalho voluntário, e ele trabalha também com ajuda a estranhos, então pessoas que realmente ajudam alguém que encontram na rua, uma pessoa que elas não conheçam de alguma forma. Então ele analisa esses 3 aspectos, e a pesquisa é feita quase todos os anos com 128 países. Tem algumas mudanças entre um ano e outro, mas no geral são 128. Em 2017, o Brasil estava na 74ª posição. Então ele era o número 74 entre esses 128. E no ano seguinte, em 2018, aconteceu uma coisa que eu particularmente considero bem triste, que o Brasil caiu muito de posição. Ele foi para a posição 122. 122 de 128. Então é quase lá no finalzinho, foi o que aconteceu em 2018, quando comparado com esses outros países. Então a gente vem de uma realidade em que a doação no Brasil, a cultura de doação no Brasil, que nunca foi tão forte assim, estava se enfraquecendo, por diversos motivos. Questão de crise, questão de próprio descrédito das organizações sem fins lucrativos. Então, uma série de fatores acabaram fazendo com que a doação, que já não era tão valorizada, fosse ainda menos. Mas a gente tem visto um cenário nos últimos meses, todo mundo viu o que tem acontecido, de uma crise que começou na China, então de um vírus que começou lá e se espalhou pelo mundo. Uma pandemia realmente que foi se espalhando, que chegou no Brasil. E ela chegou no Brasil trazendo muitos efeitos em todas as áreas. E na área de doações não foi diferente. Mas diferentemente dos outros aspectos negativos, na área de doação teve um impacto muito positivo. Como, por exemplo, vocês podem ver nessa última notícia, o Itaú doou R$1 bilhão para conseguir ajudar nos impactos do Covid e ajudar na luta contra o coronavírus. E ele não foi o único. A gente vem de uma realidade brasileira em que 2,1 bilhão era o número total de investimento social corporativo no Brasil, na pesquisa feita em 2019. Isso aqui é só corporativo, só as empresas realmente. Então foi 2,1 bilhão que elas arrecadaram em 2019. E a média dos últimos 12 anos, desde 2017, deixava o Brasil num patamar parecido. Então 2,8 bilhão é a média de doação dos últimos 12 anos. E aqui a gente está falando do ano todo, tudo que foi arrecadado pelas empresas. E a gente chegou numa realidade, durante o período agora da pandemia, durante a nossa crise realmente, em que até abril, então até o dia 14 de abril de 2020, foram arrecadados 2,2 bilhão pelas empresas, em 40 dias em 2020. Então a gente veio de um cenário em que 2,1 bilhão era doado no ano, para a gente conseguir doar 2,2 bilhões em 40 dias. E algumas pessoas podem pensar, não, eles doaram tudo, acabou o dinheiro e não tiveram mais doações sendo feitas depois. Não, as doações continuaram e felizmente elas continuam. Agora, no último dado que eu analisei, a gente já tinha arrecadado 4,14 bilhões até o dia 8 de maio. E nesse aqui a gente considera tudo, tanto empresas quanto doação de pessoas físicas. Mas a parte de pessoas físicas representa 7% desses 4,14 bilhão. O resto veio das empresas. E aí a gente chega num ponto, realmente, em que a gente vê que o problema da doação no Brasil, o problema da gente doar 2,2 bilhão, não é necessariamente a falta do dinheiro. O dinheiro, ele existe. Ele só não está sendo investido
para as organizações sem fins lucrativos. Isso não está sendo usado em investimento social como doação para conseguir alavancar o terceiro setor. E aí, a gente conseguiu bater todos os recordes de doação da história no Brasil. O ano que a gente tinha chegado mais alto foi em 2012, e eu acredito muito em conta por causa da Rio+20, a conferência da ONU que teve aqui no Brasil, que a gente tinha chegado em 3,5 bilhão, se eu não me engano, 3,5 ou 3,9 bilhão, no ano também. E a gente já passou até isso nesses últimos 3 meses. E a gente só está em julho. O potencial é muito grande para a gente conseguir chegar ainda mais longe, gerar ainda mais doações e fazer as pessoas participarem. E aí eu fiquei me perguntando, quando eu vi tudo isso, porque tem que ter uma explicação para a gente estar doando mais agora do que a gente doava antes. Para todos os índices terem aumentado, para o dinheiro ter aumentado e para a gente realmente estar contribuindo com mais recursos. E aí eu me fiz a pergunta, por que as pessoas doam? Por que a gente doa? E aí aqui eu vou trazer 2 respostas diferentes para vocês. Essa primeira é do IDES, que é o Instituto de Desenvolvimento do Investimento Social, e ele traz essas 7 razões internas, então intrínsecas da pessoa, pelo quais elas doam. A primeira é o altruísmo, então eu dou porque eu sinto que eu preciso, eu sinto que eu tenho que fazer o bem. O egoísmo, que ele não é algo negativo necessariamente, mas a pessoa doa por uma questão de ego. Eu dou porque eu quero que as pessoas saibam que eu dou, porque eu quero ser reconhecido por isso. Devoção, muito ligado à religião, então eu dou porque a minha religião diz que eu tenho que doar. A culpa, porque às vezes eu me sinto muito culpado por tudo que eu tenho, por ver que as outras pessoas não têm, e isso me faz compartilhar, me faz doar com as outras pessoas. Tradição, então às vezes a minha cultura, a minha família tem o costume de doar, eu faço parte de um grupo que as pessoas doam, eu tenho essa tradição para manter através do investimento social. Pressão do grupo, todo mundo está doando, me convidam para doar também, eu não vou dizer não. E também a competição. Alguma pessoa que ela considera que ela doar, ela mostrar que ela consegue dar dinheiro, mostra que ela tem muitos recursos. Nenhum desses pontos eu não considero eles ruins, nem bons. Algumas pessoas podem realmente considerar alguns mais altruístas do que o outro, como o próprio altruísmo, não é mesmo? Mas o importante é que as pessoas doam. Não importa necessariamente qual é a razão pela qual elas fazem aquilo. O que eu vejo que é positivo é realmente o resultado depois. Então, ela conseguir incentivar alguma causa, algum projeto social, alguma organização, a conseguir gerar impacto e gerar resultado. E aqui são esses motivos internos, assim, psicológicos pelo qual as pessoas doam. E um outro índice, uma pesquisa que também acontece todos os anos, que é o Brazil Giving Report, ele também fez essa pergunta para as pessoas. Por que vocês doam? E aí, as respostas tinham essas 5 opções, a pessoa mesmo falando por que ela doa, e as bolinhas estão no tamanho em que elas foram surgindo mesmo. Então, em primeiro lugar, e disparado aqui, foram 52% das pessoas que falaram que elas doam porque faz com que elas se sintam bem. Então, eu dou porque faz bem para mim. Quando eu dou, eu fico feliz. Depois, a gente vê as pessoas falando que é porque elas querem ajudar as pessoas menos favorecidas do que ela. Então, elas veem as pessoas precisando, que aqui entra um pouco naquela questão até da culpa, né? O primeiro seria mais o altruísta, o segundo é a questão da culpa, as outras pessoas não têm e eu tenho, eu quero ajudá-las, por isso eu dou. Mas se a gente comparar esses dois pontos, é 10% a diferença entre eles. Aqui são 52% das pessoas que deram essa resposta, e aqui já são 44%. E aí a porcentagem não fecha em 100%, porque as pessoas poderiam escolher mais de uma opção como motivo pelo qual elas doam. O outro ponto poderia ser porque eu acredito que todos precisam ajudar a resolver problemas sociais, porque eu me preocupo com a causa, então aquela causa específica me move, eu acredito naquilo, ou porque eu percebo que posso fazer a diferença. Então a gente tem aqui esses 5 pontos pelos quais as pessoas no Brasil, então as pessoas que foram entrevistadas aqui, dizem que elas doam. E aí vocês percebem que a maior parte é mais por uma questão interna, porque eu me sinto bem, porque eu fico feliz com isso, do que necessariamente por elas enxergarem o impacto que aquela doação pode trazer para a causa ou para a própria diferença no mundo e tudo mais. E esse ponto que eu queria trazer como atenção, porque eu vou falar um pouquinho dele mais para frente também, que eu considero que esse é um dos pontos que a gente precisa mexer para conseguir alterar a cultura de doação que a gente tem hoje. E eu quero trazer o mundo também aqui, então são os hábitos de doação aqui no nosso país e no mundo todo. O que a gente encontra lá fora quando a gente olha? Igual eu falei com vocês, a gente tem o índice, o World Giving Index, que analisa 128 países, e esse é o top 10 dos últimos 10 anos.
A pesquisa que foi feita no ano passado, em 2019, ela era a comemoração de 10 anos do índice. Então, ao invés de fazerem a pesquisa daquele ano específico, e vocês vão até perceber isso mais para frente, porque o Brasil mudou de posição, eles fizeram a média dos últimos 10 anos. E esses são os países que aparecem no top 10. Em primeiro lugar, nós temos os Estados Unidos, depois nós temos Mianmar, Nova Zelândia e por aí vai. E aqui, eu vou pegar para o recorte, realmente, só os Estados Unidos. E aí, para explicar o porquê. Os Estados Unidos têm mais ou menos a mesma origem que os outros países que aparecem também no top 10, que é uma origem anglo-saxã. E eu vou trazer um pouco do aspecto cultural que faz com que eles doem bastante. Dos países aqui, um dos que não tem realmente essa origem anglo-saxã e está aqui em segundo lugar é Mianmar, mas eles têm uma explicação para isso também. A religião deles, eles têm uma predominância da religião budista, e a corrente que eles seguem acredita na doação como meio de realmente redenção da alma, de salvação e tudo mais. Não sei se são esses os termos certos com relação ao budismo, mas eles doam muito por causa da religião também. E outro ponto interessante é que a Nova Zelândia é top 3 em tudo. Então, ela é a única que fica na mesma colocação no ranking nas 3 áreas: dinheiro, tempo e ajudar um estranho. E aqui, como eu falei, eu vou pegar para o recorte. Então, a gente vai falar de Estados Unidos e Brasil. E a gente vai comparar os dois no que a gente tem realmente em cultura de doação e em hábito de doação nesses dois países. O primeiro ponto é o que eu já falei para vocês. É o World Giving Index, aqui é a média, lembrem, dos últimos 10 anos. Então, o Brasil volta para a 74ª posição. Então, a gente tem o Brasil na posição 74 e os Estados Unidos em primeiro lugar. E eu acredito que essa é uma comparação bem interessante também, porque até em termos populacionais, os dois países são parecidos. A gente tem uma população grande, a gente tem uma área grande, então esses aspectos são semelhantes, e se fosse para a gente falar, por exemplo, em quantidade de pessoas, todo o índice é em porcentagem, mas se fosse para falar em quantidade de pessoas também, teoricamente a gente teria que estar mais próximo dos Estados Unidos e tudo mais. Mas Estados Unidos em primeiro lugar e a gente aqui em 74º. E a gente pega o PIB. Quanto por cento do PIB nacional é doado? O Brasil doa anualmente, em média, 0,23% do nosso PIB, enquanto os Estados Unidos doam 1,5%. Só isso em termos expressivos, realmente, quando a gente transforma essa porcentagem em número, já é gigante. Mas até falando em termos de porcentagem, o Brasil está muito atrás dos Estados Unidos. A gente doa muito menos em porcentagem do nosso PIB do que eles doam. Então, a gente poderia realmente fazer mais e tentar buscar chegar mais longe. E aqui, eu entro num outro aspecto, que é o principal que eu queria falar com vocês, que é a questão cultural. Então, a gente tem no Brasil um país de cultura latina, de origem latina, e os Estados Unidos têm uma origem anglo-saxã. E além dessa origem de onde vieram os nossos pais, assim, e tudo mais, a gente tem também uma origem religiosa muito forte. A cultura latina ela é muito predominantemente católica. Então, mesmo que a gente não siga a religião católica oficialmente no país, e os Estados Unidos, por exemplo, não sigam o protestantismo oficialmente, a nossa cultura é muito impactada pelo que essas religiões pegam. E a gente vem de um catolicismo que diz, por exemplo, que o que uma mão faz, a outra não deve ver. Então, se eu dou, eu não devo contar para as outras pessoas que eu estou doando. Eu tenho que doar por mim e não falar para os outros. E se vocês lembrarem lá atrás, eu falei que 2 dos aspectos que a gente tem psicológicos, assim, para a gente doar, é a competição e também a gente tem a questão da pressão do grupo. Então, quando a gente não fala de doação, a gente acaba não estimulando os outros a doarem. Seja porque eu não tenho com quem competir, que eu quero mostrar que eu dou mais do que ele, e também eu não tenho aquela questão das pessoas me estimularem a doar mais. Claro, acontece, mas acontece bem menos do que acontece nos Estados Unidos com a sua origem protestante. E, além disso, tem também a nossa visão com relação ao Estado. Aqui no Brasil, a gente acredita, também por causa dessa origem latina, dessa origem católica, porque não é diferente dos outros países da América Latina, a gente vê a questão de que a gente espera que o Estado faça tudo. Então, a gente quer que o Estado faça, então eu não vou doar. Porque quem deveria estar fazendo o que aquela organização da sociedade civil está fazendo é o Estado. E nos Estados Unidos, eles não têm tanto essa visão. Eles estão acostumados à intervenção mínima do Estado. Então, de vez em quando, ele vai lá e ajuda um pouquinho. E aí, por isso, acaba que a população se envolve mais. Uma pessoa ajuda a outra, porque elas sabem que se elas não se ajudarem, talvez ninguém ajude. Então, essa cultura de doação é muito forte. E também entram vários aspectos, por exemplo, legislativos. Os Estados Unidos têm um imposto sobre a transmissão de herança que é gigantesco, é muito alto. Então, muitas famílias preferem diminuir um pouco o valor daquela herança ao longo dos anos, então já ir fazendo doações ao longo das gerações da família,
do que deixar tudo no final para alguém ter que pagar aquele imposto da herança e para grande parte daquele dinheiro ir para o Estado. Então, acaba que as pessoas, até por questões legais, burocráticas, preferem doar antes. Questões de incentivo fiscal, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. A Índia, por exemplo, é um país que as empresas são obrigadas realmente a doar alguma coisa para organizações da sociedade civil. Então, a gente tem uma série de questões que diferenciam os dois países. E eu acredito que a cultural é o que influencia todos esses outros números a serem como eles são. Mas a gente viu que o Brasil melhorou. A gente chegou realmente em números que a gente nunca tinha visto antes. Então, como que vai ser daqui para frente? E eu gosto muito de pensar que daqui para frente é a gente que decide como que vai ser. Eu tenho muita esperança e expectativa de que a gente consiga realmente manter esses números históricos que a gente alcançou e conseguir fazer com que eles aumentem cada vez mais. Conseguir realmente transformar a cultura de doação aqui no país. E para isso eu trago 4 pontos, que a Paula Fabiani, do IDES também, levanta de como que a gente pode mudar esse cenário. O primeiro deles eu já falei um pouquinho, que é falar mais sobre doação. Por exemplo, fazer uma palestra sobre doação, conversar com seus amigos quando você doar para algum lugar, contar para as pessoas, conversar sobre isso e mostrar que doar é algo muito legal. Você não está se gabando por falar que doou, você está compartilhando e você está estimulando outras pessoas a fazerem também. Um segundo ponto é uma maior transparência das organizações da sociedade civil, das organizações sem fins lucrativos. Porque a gente vê, quando tem a pergunta também no Brazil Giving Report, de por que as pessoas não doam. E aí eles falam muitas vezes da questão de desconhecimento. Eu não sei para onde vai meu dinheiro, eu não conheço tanta instituição, então eu não dou. Então mostrar realmente essa maior transparência. Um outro ponto é demonstrar a importância das organizações da sociedade civil. Mostrar realmente que elas existem como um complemento das atividades do Estado. O Estado não precisa fazer tudo sozinho. E, às vezes, uma organização sem fins lucrativos, uma organização da sociedade civil, consegue fazer muito mais rápido, muito mais imediato aquela ajuda que a pessoa, que a população, que a comunidade precisa. Então, eles trabalham juntos. E é assim que realmente consegue atingir resultados. O outro ponto é conseguir discutir e identificar a causa que te move. Como eu falei lá atrás, algumas pessoas dizem que elas doam por quê? Porque elas acreditam naquela causa. E quando você acredita numa causa, você se move mais, você se comove mais a ajudar e a gerar impacto realmente. Então aqui, por exemplo, se você se envolve muito com a causa de animais, você vai querer realmente gerar impacto e ajudar instituições que trabalham com animais. E eu acho que talvez esse seja o ponto que consegue mexer em todos os outros. Você descobrir a causa que te move, ficar realmente apaixonado por aquilo e começar a falar sobre isso para todo mundo. Chamar gente para doar, conversar sobre as instituições que você conhece e realmente movimentar todo o seu ecossistema. E aqui, para encerrar, eu abri um pouquinho para perguntas, eu trago essa frase do João Paulo Vergueiro, que ele é da Associação Brasileira de Captadores de Recurso, que ele fala que doar é um ato de cidadania, é um ato político. É você realmente defender aquilo que você acredita, apoiando a organização que você acredita que tem capacidade de fazer acontecer. Então é você se posicionar e falar, eu vou doar para essa instituição porque eu sei que eles vão fazer o que eu acredito. Porque eu sei que eles vão transformar a realidade dos idosos, eu sei que eles vão salvar os animais, ajudar as crianças, mudar a educação. Então sempre lembrem disso, doar é um ato de cidadania. E eu queria agradecer, é uma conversa bem rapidinha com vocês, mas eu deixo aqui minhas redes também para quem quiser conversar, para quem quiser um pouco dos índices, os dados que eu usei aqui, podem me mandar um e-mail ou me chamar pelo Instagram, que eu estou super aberta para ajudar vocês. Além disso, vão mandar agora no chat para vocês um link de um manual de um guia de mobilização da Social Good Brasil, caso vocês tenham interesse, para vocês verem como que vocês conseguem mobilizar outras pessoas para ajudarem também, para doarem e para ajudarem as causas que vocês acreditam. E eu queria deixar também esses 2 QR Codes, que também quem não conseguir pegar o QR Code, me chama lá no WhatsApp ou por e-mail, que é um grupo de empreendedorismo social que a gente tem aqui em Goiás, esse primeiro, e o segundo é um grupo de leitura sobre empreendedorismo social. Então é um grupo de estudo também, para quem quiser conversar. Eu acho que a gente tem, 3 minutinhos, então talvez dê tempo de 1 ou 2 perguntas, se o pessoal quiser selecionar. Eu não sei se tem perguntas, na verdade. Você falou que a grande maioria dos países que mais doam tem herança anglo-saxã. Você acha que ainda é possível criar uma cultura de doação no Brasil a essa altura? Então, eu acredito que a gente consegue sim, é a pergunta do Igor. Obrigada, Igor. Eu acredito que a gente consegue sim mudar a realidade com aqueles passos que eu falei. Então, falando mais sobre doação, estimulando, conversando sobre isso. Porque não é porque as coisas sempre foram assim que elas precisam continuar sendo. Como a gente viu, por exemplo, agora no caso do Covid.
Então, a gente viu que com a pandemia, muitas pessoas passaram a doar mais. Então, elas têm um recurso e elas estão dispostas a doar se elas acreditarem naquela causa que está sendo proposta. E a causa de saúde é uma das que mais mobiliza pessoas, principalmente no nível do que a gente está vivendo agora. Então, eu acredito que a gente consegue, sim, mudar essa realidade. Como que você acha que o brasileiro pode ser estimulado a doar mais? Eu acho que realmente é conversar sobre isso, e eu acho que a gente vai muito na pressão do grupo. Eu acho que para mim é um dos pontos chave assim de como a gente consegue doar. Mobilização comunitária realmente, estimular outras pessoas. Então é você doar e falar para o seu amigo que doou. Às vezes até fazer um desafio. Eu doei tanto, será que você consegue doar mais? Ou será que a gente consegue chegar em 10 mil para essa organização em um mês? E fazendo essas competições realmente saudáveis, claro, e óbvio com um ótimo propósito, que é ajudar as instituições. Bianca, você disse que devemos identificar as causas que nos movem. O que você aconselha quando somos simpáticos a várias causas e temos recursos limitados? Eu me identifico muito com essa pergunta, porque, por exemplo, como eu falo, minha causa é o terceiro setor, porque eu tenho um pouco de dificuldade de escolher qual que mais me move e eu quero ajudar todas. E eu acho que uma forma realmente de você pensar isso é, às vezes, ir mudando. Por exemplo, a Grifa, a gente trabalha como um clube de doação, então todo mês a pessoa pode mudar para onde ela está ajudando. E eu acho que esse pode ser um bom ponto. Você ajuda um pouco numa instituição, depois você ajuda a outra, e vai vendo aquela que mais tem resultados e que mais te engaja realmente a doar e a querer fazer mais. Então, aí você pode ir testando, e tem um teste também, eu vou postar no meu Instagram depois, o IDES fez um teste para você conseguir identificar qual é a sua causa. Então, às vezes, tem alguma realmente, que, pelo menos pelo teste, vão falar que é o que mais te move realmente. Eu acho que são essas as perguntas. Não sei se alguém tem mais alguma, mas eu acho que é isso que eu queria conversar. E quem quiser realmente continuar essa conversa, saber mais, é só me procurar. Eu sou bem aberta, tanto por e-mail quanto pelo Instagram, e a gente vai conversando. Obrigada, gente! É isso aí. Para cada selfie postada